A verdadeira conversão, ela te transforma. Ela te faz um novo homem, uma nova mulher. Ela te coloca no lugar onde você vai estar sempre em estado de vigilância. Você não vai correndo para o pecado. Querido, não quer dizer que a gente está sujeito a pecar. Mas a gente o tempo todo escolhe não fazer. Se todavia você pecar, temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Mas eu preciso entender que o Evangelho, ele nos transforma. Precisa ter essa transformação. Eu queria que você visse a forma como Paulo era visto pelos judeus. Está em Atos, capítulo... Não precisa abrir não, eu leio aqui, Atos, capítulo 24. Que às vezes a gente se acha tão criticado, né? Tão cheio de barreiras. Mas os judeus viam Paulo dessa maneira. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Aqui Paulo já estava pregando o nome de Jesus. E olha o que os judeus falavam dele: esse homem é uma peste. Os irmãos da casa dele, os irmãos de sangue, a nação dele, chamava ele de peste, de homem que provocava todo mundo. Você aqui na igreja já foi chamado de peste? Aqui você já foi chamado de algum nome que você não gostou? Pois é, mas isso era nada para Paulo. Nada. Para que o Evangelho fosse divulgado em sua nação, ele cumpria o voto segundo a lei judaica de rapar a cabeça. O ato de rapar a cabeça significava que ele estava santificado. Paulo não precisava fazer esse voto. Não precisava. Mas era costume do judeu. Em determinado período, entrava no templo e rapava a cabeça, porque ele estava sendo santificado. Paulo fazia isso para ser aceito pelo seu povo. Hoje nós temos um outro conceito, um outro pensamento. Se quiser, me aceita do jeito que eu sou. Se não quiser, estou nem aí. Não estou nem aí. Paulo não pensava assim. E foi um homem que influenciou a história secular, a história do cristianismo. Foi um homem que causou mais impacto na história da igreja primitiva, muito mais do que todos os Césares de Roma junto. Paulo foi um homem terrível antes de convertido, terrível depois de convertido. Porque o que ele determinava, ele fazia. Ele não parava, ele não ficava no meio do caminho. O que você deixaria de fazer para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, mesmo não sendo pecado, mas que escandalizaria alguns e traria resistência a outros? O que você deixaria de fazer para que o Evangelho de Jesus alcançasse muito mais pessoas do que tem alcançado até aqui? De repente você não está... ninguém está te resistindo, você não precisa deixar de fazer nada, mas também não está evangelizando, não está pregando. Mas comece a fazer uma autoavaliação e pergunte ao Senhor: Deus, há alguma coisa em mim, na minha maneira de falar, na minha maneira de comportar diante das pessoas, que está travando e impedindo o teu Evangelho de fluir em mim, através de mim, para que outras pessoas te conheçam? Paulo fez isso para ser aceito pelos seus. Ele podia simplesmente, porque já tinha ouvido do próprio Deus: Pai, Paulo, sai, porque eu vou te enviar aos gentios. Ele podia ter ido para os gentios, mas ele disse: não, eu vou pregar aos judeus. E depois chegou um tempo em que ele foi para os gentios. Mas eu queria que você gravasse isso hoje. Se você não gravar nada, grava isso hoje. Paulo, para pregar aos gentios, escolheu abrir mão da sua liberdade de ter o cabelo do tamanho que ele queria ter, e rapava para que o Evangelho de Jesus entrasse nos lares judeus.
Lembra disso. Paulo não era preso aos costumes da lei, não era preso ao sistema do mundo, não era preso às ditaduras de um governo, era preso somente a Jesus Cristo. Por isso era um homem tão livre, tão livre. Ele disse: eu sei muito bem estar bem na fartura, na escassez, na doença, na saúde, eu sei estar muito bem. Porque ele diz o que? Eu morrer para mim é lucro. É lucro. Queridos, isso para nós é uma facada, porque a gente é muito apegado às coisas materiais. Temos muitos sonhos e não é errado você sonhar, não é errado você idealizar coisas boas para você. O errado é você colocar isso em primeiro lugar. É você investir tudo nessas coisas e investir zero na sua vida espiritual. É você gastar boa parte do seu dia com aquilo que não te enche, que não glorifica o nome de Jesus. Aí quando sobra um tempinho, você vai de repente fazer aquela oraçãozinha rápida. Não, isso não é conversão. Conversão, você gasta o seu tempo, você tem prazer em gastar o seu tempo diante daquele que é o doador da nossa vida. Você gasta o seu tempo com prazer. Você gosta de estar na presença dele, porque ele é o seu Pai, é o seu Criador, é o seu Salvador, é o seu Libertador, é o seu companheiro. Glória a Deus. Ele é tudo. Amém. Sem ele nós não somos nada. Romanos 8,13 fala: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Queridos, nada pesava para ele. Nada pesava para Paulo. Nada era condição. Eu só vou fazer isso se fulano fizer isso e isso. Eu posso até fazer isso, mas se fulano não estiver lá. Nada era condição. A única condição que Saulo tinha como estilo de vida era pregar o Evangelho, sofrer a dor do parto, até ver a conversão acontecendo na vida do seu próximo. Essa era a condição, o estilo de vida. E para isso, ele se anulava. Quem aqui tem coragem de se anular? Senhor, eu decido hoje a não viver mais uma vida de pecado. As tentações virão, queridos, do mesmo jeito. Mas se você decidir a não se envolver mais com a prática do pecado, a tentação pode vir na sua mente, mas você vence ela no poder da oração, numa entrega. Você pode ser livre de toda sorte de pecado, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos tirar da influência do pecado. O Espírito Santo está sempre do nosso lado, nos lembrando. Isso aqui é pecado, não vai. Olha, isso aqui você pode ficar sem. Tem muita gente fazendo, mas você pode ficar sem. Porque você é para mim um instrumento diferenciado nessa geração, nesse grupo que você está. Queridos, amar a Deus, vida com Deus, é eu olhar para o meu temperamento e falar para mim mesmo: meu temperamento é esse. Vem na boca eu falo. Eu não suporto que me passem a perna, que me façam de trouxa. Meu temperamento é assim e Deus conhece. Vida com Deus é pegar esse temperamento, enfiar no saco, amarrar e jogar nas profundezas do mar. Isso é vida com Deus. E isso não é impossível. Não é. No decorrer da semana você pode falhar? Pode, mas se arrependa. Se arrepende de Deus, por favor. Me limpa desse pecado. Me arranca dessas dependências que eu tenho. De viver de acordo com aquilo que eu acho melhor para mim. Querido, você não é um zumbi, você não é um robô. Você pensa, você decide. Mas coloca tudo diante de Deus. Toda a sua decisão coloca diante de Deus. Todos os seus planos coloca diante de Deus.
Não abra mão de ouvir a voz do Senhor falando com você. Esse é o caminho, andai por ele. Não despreze nada daquilo que Deus falar ao seu coração. Não menospreze a palavra de Deus. Tem gente que passa tempos e tempos e tempos sem ler a palavra de Deus. E depois, quando vai ler, não entende nada, porque não tem intimidade, queridos. E cada vez que você lê, cada vez que você se expõe, é um grau de intimidade a mais que você alcança. Se você não entendeu, leia de novo. Não entendeu, leia de novo. Vai orando, chega uma hora que o Espírito Santo de Deus traz clareza às coisas. Mas eu preciso amar. Eu preciso desejar o que está aqui. Eu preciso andar na rua e não ser vista como mais uma no meio da multidão. Eu preciso andar na rua. E assim como Jesus andou, quando chegou o endemoniado, os demônios já começaram a gritar: por favor, o que você veio fazer aqui? Não nos perturbe. E Jesus está ali. Eles disseram: então tudo bem, deixa a gente ir para aquela manada de porco. Pode ir? Os demônios respeitam Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Eles têm por ele reconhecimento, porque sabe que ele é o próprio Deus. Quando muitas vezes nós ficamos questionando: será que se orar em nome de Jesus as coisas vão acontecer? Querido, se você quer que o nome de Deus, o reino de Deus seja estabelecido, o nome de Deus seja glorificado, você vai buscar intimidade com o Senhor. E não vai ficar dando murro em ponto de faca. Você vai orar na hora certa. Você vai orar de forma que Deus vai te ouvir e te responder. Mas tudo tem um aprendizado, tem um tempo que Deus te ensina. Porque nós somos muito limitados. E esse tempo implica em dedicação. Implica em amar ao Senhor. Em querer estar perto do Senhor. Em querer estar junto dele. Porque Jesus, ele se revelou a Paulo, mas ele entrou na vida de Paulo. Aleluia. Está vendo que há uma diferença? Jesus se revelou a Paulo, mas ele entrou na vida de Paulo.